Muito bem, meus amigos, sextou, né? Vamos lá com mais uma edição do canal Fatos e Informações e Opiniões com esse humilde jornalista que você está acompanhando já desde o ano passado aqui no YouTube. E você pode participar do canal, você pode dar o seu like ali, clicando no joinha, né? Pode também se inscrever, né? E a sua inscrição é muito importante aí no nosso canal, né? O pessoal tem assistido bastante nos links que a gente distribui aí no WhatsApp, mas assistem por lá, acaba não acessando o YouTube, né? E se você tiver logado aí com um Gmail, logado no Google, pode entrar no vídeo, né, pelo YouTube e só rapidinho, né, se inscrever lá e deixar o seu like pra gente continuar aqui com esse canal independente, né, trazendo sempre as melhores informações para você. E vamos começar com a informação com as informações dessa sexta-feira, falando da situação ainda, né, desde quarta-feira, não se fala em outra coisa em relação à taxação de 50% de Donald Trump. E aí virou uma guerra, né? O que deu para entender, e daqui a pouco a gente vai falar isso, é que o Lula estava provocando justamente esperando, né, essa briga, só que ele não esperava que viesse essa taxação de 50%. Agora, estava provocando, essa briga ele procurou. E ele deixou claro isso numa entrevista de 14 minutos ontem no Jornal Nacional, um monte de declaração imbecil que ele tem dado aí, né? O déspota Luiz Inácio Lula da Silva, né? Querendo entregar o Brasil, a China e a Rússia, né? Para a China, né? Mas virando o cachorrinho da China, né? E da Rússia. Hoje nós tivemos aí no desenrolar muitas brigas entre pessoal de direita e de esquerda, os esquerdistas querendo já a prisão de Bolsonaro. O Rogério Correia, que é o Lindbergh Faria, o líder do PT na Câmara, quer a prisão de Bolsonaro, né, ou quer medidas cautelares, né, como uso de tornozeleira eletrônica, enfim, né, e o PSOL, através da deputada Erika Hilton, né, que é a prisão de Eduardo Bolsonaro. E o presidente dos Estados Unidos, enquanto isso, Donald Trump, afirmou que poderá conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em algum momento sobre as tarifas de 50% impostas ao Brasil, mas deixou claro que esse diálogo não vai acontecer por agora. Durante entrevista a jornalistas em Washington, Trump reforçou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de honesto e bom negociador. Talvez aconteça em algum momento, abre aspas para Donald Trump, talvez aconteça em algum momento, mas não agora. Ele, Lula, está tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Eu o conheço bem, já negociei com ele e posso falar que ele é um homem muito honesto e ama o povo brasileiro. Foi a declaração de Trump. E você acredita que a Globo News, no seu site, foi lá e disse que o Trump falou que o Lula é o honesto? É incrível, tem print aí, depois você vai ver. Eu não consegui achar o print para colocar aqui para vocês, mas aí numa outra situação eu vou colocar. A Globo News colocou, né, a militância da imprensa esquerdista, né, os lulopetistas da imprensa, da extrema imprensa do Brasil, já estão tentando de tudo, né, para dizer que a culpa disso tudo que está acontecendo é de Bolsonaro, né? E o Lula, né, tentando de tudo, e a imprensa, né, que são assessores diretos, o Globo é assessor direto do Lula e do PT e do STF, né? E eles já estão tentando fazer com que uma campanha, né, junto com influencers digitais pagos com dinheiro público para defender o Brasil do que eles falam agora da soberania, né? Mas vamos continuando com a informação aqui. A nova tarifa anunciada pelo Trump foi comunicada oficialmente a Lula por meio de uma carta enviada na última quarta-feira, dia 9, e colocou o Brasil no topo da lista de países penalizados comercialmente pelos Estados Unidos. A medida entra em vigor em 1º de agosto e impõe um aumento de 50% das taxas de importação de produtos brasileiros, o valor mais alto entre os 22 países afetados, né? E o Lula, ele, nesse monte de asneira que ele sai falando aí, a gente vê que na entrevista de ontem é possível concluir que ele fez isso de propósito, né? Ele quis fazer isso, né? Ele quis ele afrontou o Donald Trump para que os Estados Unidos realmente viesse com sanções para cima, para ele, dessa forma, usar como desculpa
largamos os Estados Unidos, largamos o Norte, agora vamos nos aliar à Rússia e aos Estados Unidos. Foi proposital, né? É o que ele deu a entender ontem durante a entrevista no Jornal Nacional, hoje na Record, e durante a entrevista concedida à TV Record, o petista Lula afirmou que caso Donald Trump tivesse atuado no Brasil da mesma forma como agiu durante a invasão do Capitólio em 2021, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e poderia estar preso. E tentaram prender ele lá, né? Tentaram, não conseguiram. A declaração veio em meio ao agravamento das tensões entre os governos brasileiro e norte-americano após o anúncio de um tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre exportações do Brasil. E o Lula disse, né, abre aspas para o déspota, eles têm que respeitar a justiça brasileira como eu respeito a americana. Tentando sempre se achar importante, né? E se o Trump fez no Capitólio, se o que o Trump fez no Capitólio tivesse feito no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e estaria arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição, segundo a afirmação do Lula, ao comparar os episódios de invasão ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil. E onde é que o Bolsonaro estava? Onde que é? Ele estava fazendo o que o Lula acabou de afirmar, né, na Record. Ele estava comandando, por acaso, nem no Brasil estava, né? Essa narrativa também é outra imbecilidade, né, que eles vêm mantendo há muito tempo, que o judiciário brasileiro quer porque quer manter, né, para levar Bolsonaro à cadeia. Eles querem que o Bolsonaro seja comparado a Lula, né, como um ex-presidiário. Só que o Bolsonaro não vai ser preso por desonestidade, por corrupção, como foi o Lula, né? E se for preso, né? E ele disse que não se mete no judiciário porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo da Suprema Corte. Cachorrinho também do STF. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro resumiu. Estão querendo brincar de dobrar a aposta. E é isso que eles estão fazendo, eles estão dobrando a aposta. Porque sabe que a porrada vem forte, né? Apesar do suposto apoio da China, da Rússia, né? Por enquanto a Rússia não se manifestou, só disse que o BRICS não é contra os Estados Unidos, né? Mas o governo chinês condenou, né, publicamente a recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. E a crítica foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores da China durante coletiva nesta semana. Em sua declaração, a porta-voz da chancelaria chinesa, Mao Ning, destacou que a medida fere os princípios básicos da convivência entre nações e defendeu aí a postura de defesa, né, do presidente Lula. Agora, você tem interesse direto, né, nessa decisão do presidente Lula de querer entregar o Brasil, né, de querer fazer o Brasil uma horta da China, porque a gente sabe, né, onde vai parar, onde para o povo com o comunismo, né? E a China comunista tem total interesse nessa super horta aqui para eles. É só também, né? O interesse deles é explorar tudo que tiver por aqui. A gente sabe disso, o mundo sabe disso. E quem consegue defender essa turma aí é aqueles que não acordaram. É só petista que defende essa turma, né? Continuar nessa situação, a partir do dia 1º de agosto, as sanções começam de verdade. O país não aguenta. O Lula, o PT, o petista, a esquerda tem mania de querer roncar grosso. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Nem a própria China conseguiu encarar essa guerra contra os Estados Unidos, essa guerra comercial com os Estados Unidos. Quem não se lembra, há pouco tempo, né? Os Estados Unidos taxou também a China dobrou, os Estados Unidos retrucou até que a China não aguentou. 2, 3 vezes não aguentou, pediu para conversar. O Brasil não vai aguentar. O Lula tem mania de achar que é pitbull, mas não passa de um guaipeca de madame, não tem força. O Brasil não tem força para aguentar uma guerra comercial contra os Estados Unidos. E ele tem essa mania de achar que tem, né? Os esquerdistas têm, né? E agora começaram com essa baboseira aí, né, de soberania e esquecendo as perseguições aqui, né, que eles estão promovendo, né? Isso é a manda do governo federal, do atual governo e do judiciário. A gente sabe disso, do que está acontecendo aqui com essas prisões políticas, com as perseguições, com jornalistas que estão exilados nos Estados Unidos, na Espanha, é o caso do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo,
do Oswaldo Stacco, de outros jornalistas que estão no Paraguai, outros estão na Argentina, porque não pode mais criticar o sistema brasileiro, porque se você criticar, você vira criminoso. E a situação estava indo de mal a pior, veio essas sanções e agora é que nós vamos ver, né? Eles estão brincando sim de dobrar a aposta e eles vão dobrar a aposta. Agora, o que acontece numa situação como essa, de você dobrar a aposta? Não, vem para cima que eu vou também. Quando não se tem poder, é igual o jogo de truco, né? É trucar sem ter cartas, mas não vai conseguir, né? Não tem como, porque do outro lado tem cartas e aí vai ser complicado, não vai aguentar essa guerra aí, né? Não vai aguentar trucar porque não tem cartas, né? E é isso que vai acontecer, uma hora vai ter que abrir o bico, não vai ter jeito. E agora, né, a revista Veja vazou informações de que o ministro Alexandre de Moraes deu a senha para a prisão do filho de Jair Bolsonaro. Segundo o trecho da Veja, diz o seguinte: essa é a avaliação de ministros da corte que acompanham a escalada de ataques bolsonaristas contra o Brasil e o Supremo nos últimos dias. Texto da Veja, né? Pelo registro de Moraes no despacho dentro do processo, que é, diga-se de passagem, uma revista, mais uma, né? Revista esquerdista. Pelo registro de Moraes no despacho dentro do processo, o relator deixa claro que não tem dúvida de que o filho de Bolsonaro atua de forma criminosa. Para ministros ouvidos pelo radar, Moraes vai ordenar a prisão do deputado. A ordem só não saiu porque a PGR atuaria lentamente no caso. A conferir, né? O próprio Eduardo respondeu: preparei-me para não ser um refém do regime e já adianto, prender pessoas próximas de mim no Brasil não me impedirão de seguir adiante, até porque quem está no controle é o Donald Trump. Podem ir lá negociar com ele, boa sorte. PS, jamais vi Trump fazer um acordo caracu. Se eles vão dobrar a aposta, do outro lado também vão endurecer o jogo, né? E a questão está se arrastando, vai se arrastar aí, né? Ontem nós tivemos um mega protesto, um mega manifesto do PSOL, né, na Avenida Paulista, 1.500 pessoas, mas a USP disse que aquele evento ali foi maior que da Marcha para Jesus, né, que participou o Bolsonaro, que foi o pessoal da direita que fez, né? Quando a USP disse que lá no caso do povo da direita tinha 12 mil pessoas, sendo que tinha mais de 100 mil pessoas, né? E ontem, com 2 mil, 3 mil pessoas ali, na Paulista, né? O pessoal, os especialistas da USP disseram que tinham 15 mil, né? Mais, né, que os 100 mil que eram colocados por ele como 12 mil na última Marcha para Jesus, né? Especialistas da USP não dá para levar a sério, né? E como eu falei há pouco, a China, com o representante de Pequim, Mao Ning, falou, né, em defesa, pelo menos, da situação de posição do presidente Lula, de que ele está correto. Falando ainda dos ministros togados, dos togados do STF, dos ministros do STF, Gilmar Mendes deu chilique na web ao comentar sobre a ação de Donald Trump sobre o regime brasileiro. Em inglês, o ministro escreveu: as decisões judiciais e a proteção dos direitos fundamentais em sociedades democráticas devem sempre abordar as ameaças reais contra o sistema jurídico. O Brasil enfrentou algo que nenhuma outra democracia moderna vivenciou, uma tentativa descarada de golpe realizada em plena luz do dia. Um golpe, né? Um golpe sem forças armadas, sem força de segurança, sem um tiro sequer, né? Sem um tiro sequer, né? Com um dia de recesso parlamentar que não tinha ninguém, absolutamente ninguém, na praça, nos três poderes, aí, no Judiciário, no Congresso Nacional e também no Palácio Presidencial. E ele disse que foi uma tentativa de golpe realizada em plena luz do dia, organizada e planejada por grupos extremistas que abusaram da responsabilidade descontrolada das redes sociais, mas sempre tentando falar de redes sociais para censurar. Nenhum outro congresso, segundo Gilmar Mendes, testemunhou uma campanha massiva de desinformação lançada por empresas de tecnologia que usaram mentiras para minar discussões democráticas sobre formas regulatórias. Nenhuma outra Suprema Corte no mundo enfrentou ataques tão cruéis à reputação de seus juízes, incluindo planos de assassinato arquitetados por facções de grupos políticos perdedores.
Essas circunstâncias singulares definem este momento crítico na luta pela democracia do Brasil, quando a defesa absoluta dos princípios constitucionais se torna essencial para a própria civilização, enfrentando forças que ameaçam não apenas nossas instituições, mas a própria ideia do governo constitucional no século XXI. O que está acontecendo no Brasil hoje escreve um capítulo verdadeiramente novo na história da resistência democrática. O que está acontecendo no mundo da ditadura é que hoje a ditadura ela está vindo através do judiciário, porque dá uma maquiada como se fosse algo de judiciário e sério, né? Do judiciário sério, como se a justiça do país estivesse agindo conforme a lei, legalizando, né, as perseguições e as prisões políticas. Então é o que está acontecendo no Brasil. Aconteceu lá na Venezuela, né? O judiciário hoje protege o Maduro, protegeu também os outros modelos de ditadura, né? Então eles camuflam as perseguições, imputam crimes, né, com a imagem da legalização, da lei, né? Mas na verdade é a ditadura. Então a ditadura está começando e está mantendo os poderes ditatoriais através da justiça. A ditadura começa através do judiciário. E é isso que é preciso ser impedido aqui no Brasil. Vamos ver se o povo acorda, porque a situação vai piorar e a situação está complicada aqui no Brasil. Vamos ver a partir dessas retrucagens aí, né, por parte dessas respostas fortes, né, vamos dizer assim, por parte do governo esquerdista e comunista, quais serão os desdobramentos futuros, né? Eu não vejo nada de bom para o Brasil. É ruim a taxação? Mas é preciso parar logo esse governo maluco, né, que está querendo jogar o Brasil aí num completo mar de corrupção, de que já está envolvido, mas precisa ir mais ainda, né? Precisa jogar o povo muito mais na miséria. Se o país não fosse tão grande, já estava completamente miserável. Mas não, né? Tem estados, por exemplo, aí que estão, como é o estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que são estados ricos, né, que a esquerda não tem essa abrangência tão grande. Se não tivesse esses estados, já tinham tomado tudo. Tem Goiás também, né? Minas Gerais. Se não tivessem esses estados, realmente o país hoje estaria dominado pelo comunismo. Vamos falar dos nossos anunciantes, falar da Coop Home Office. Coop Home Office, passei por lá para ver a evolução, né, do prédio. O prédio da Coop Home Office construído ali na rua Deputado Daró Moreira, uma construção e um projeto moderno, arrojado, né, e bonito, além de ser um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Um perfeito investimento para você e para sua família, né? Perfeito para a família e excelente para os negócios, com salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem apresentando esse projeto moderno e inovador para você. E você que não conhece, né, o prédio é aquele ali na Deputada Daró Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E você vê que está em fase de conclusão e está ficando cada dia mais bonito, né? Os tapumes ali da frente já foram retirados, você vê que ele vai ganhando forma, vai ficando bonito. E se você estiver interessado em conhecer o projeto, é só você ir ali na Rua Deputado Daró Moreira, no prédio do supermercado Bom Gosto, e ali, né, no térreo, antes de você subir para suas compras no segundo andar, você já vai ver a maquete do prédio da Coop Home Office, da Coop Incorporadora e Construtora. E ali você vai conhecer o projeto, você vai ver a planta do projeto através da maquete, ali você vai ver como é que funciona. Você vai ver a beleza que é esse empreendimento da Coop Home Office em Ponta Porã. E ali, né, você vai encontrar a nossa competente equipe de vendas, sempre disposta, sempre te atendendo da melhor forma possível. E ali você vai conhecer os planos, né, os planos disponíveis para você constatar que é muito real você conseguir ter um apartamento da Coop Home Office. Ali você vai conhecer os planos para adquirir apartamentos de 43
a 259 metros quadrados, ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para revolucionar Ponta Porã, construindo esse prédio já em fase de conclusão, que vai embelezar e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E quem também está chegando por Ponta Porã é o Bob's Ponta Porã, com muita coisa gostosa, deliciosa para você. A inauguração vai ser no dia 25 de julho. Para quem não sabe ainda onde vai ser o Bob's Ponta Porã, é ali praticamente na frente da Igreja Matriz São José. O Bob's está em fase de conclusão, os preparativos já estão na sua parte final. E no dia 25, provavelmente, a gente vai confirmar para você, o Bob's Ponta Porã estará funcionando para toda a comunidade da fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. Aguarde, Bob's Ponta Porã está chegando, está batendo na porta aí e já já aparece aqui por Ponta Porã. Seguindo com as informações, né, nós tivemos... Vamos ver a atualização das informações, porque em relação a esse caso tem muita coisa sendo atualizada, né? E claro, volta e meia uma confusão entre políticos de esquerda e resposta do pessoal da direita, né? E agora há pouco a gente falava da situação de prisão, né? Do Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, ele, de lá dos Estados Unidos, ele fez um trabalho em que nem o STF e nem o governo esperavam. Tanto é que quando ele foi, né, teve um jantar com o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, com alguns ministros do STF e alguns políticos, né, que debocharam do Eduardo Bolsonaro, chamaram ele de covarde, de bananinha, que fugiu, enfim. E o Eduardo Bolsonaro respondeu que lá ele ia poder trabalhar melhor contra esse regime ditatorial do judiciário e do governo Lula que está acontecendo no Brasil. E, dito e feito, agora está todo mundo bravo com ele, querendo a prisão dele, né? Desenharam, menosprezaram Eduardo Bolsonaro e ele fez um trabalho sim, né, só que não houve mentira nenhuma, como eles estão dizendo aí. Ele apresentou as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, os absurdos que estão acontecendo aqui no Brasil, as aberrações que estão partindo do judiciário brasileiro, né? Não mentiu, apenas mostrou, e mostrou o posicionamento de um governo que não tem escondido de ninguém, que quer se aproximar da Rússia e da China, que é uma situação bastante perigosa para a gente sabe, né, que o comunismo não dá certo em lugar nenhum, e quando dá, é só na repressão, né? A China é tão democrática, que eles querem dizer que a China é tão democrática, que só tem um partido lá, né, que é o Partido Comunista, que é um baita modelo de democracia, né? E ele falou, o Eduardo Bolsonaro disse hoje em entrevista, né, abre aspas para o Eduardo Bolsonaro, quero ver se Moraes como alguns acham, corajoso, eu desafio publicamente a fazer com que Donald Trump, com o presidente norte-americano, igual ele fez comigo, com Elon Musk ou Alan dos Santos. Bote Trump no inquérito, intime-o, espeça mandado de prisão e depois mande Trump para a lista da Interpol. Vamos lá, democracia pujante, país soberano. No mais, eu estou aqui lendo essa notícia de meses atrás e refletindo quem é o frouxo, né? E quem é o covarde que só faz maldade com que ele possa subjugar, né? Foi o que ele disse e postou, né? Depois ele postou um vídeo, né? Falando tudo isso aí e realmente, se estão dobrando a aposta aqui, ele vai dobrar de lá. E já falou, não adianta prender meu pai, não adianta prender meus irmãos, não adianta prender ninguém da minha família, porque aqui a luta vai continuar. E a Alexandre de Moraes vem aí estudando, né, expedir o mandado de prisão de Eduardo Bolsonaro, que não vai adiantar nada, hoje ele está nos Estados Unidos. Mas aí há o pedido também de prisão, né, por parte do líder do PT, do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL. Ou seja, o país está sob tensão, o povo está olhando essa situação. E não aí a gente não vê só o povo comum, né? É muita coisa envolvida. Aí nós temos o agronegócio envolvido, nós temos a indústria, ou seja, tem muita coisa, né? Indústria cai fora, o agro também, né? Para de investir, muita gente sofre, mas o povo é quem vai mais sofrer. E aí a gente quer ver qual vai ser a reação. Porque você não vai ficar nessa guerrinha, né, de nervos entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil não tem força primeiro, não tem força. E o povo brasileiro é o que vai mais sofrer. Será que o povo vai aguentar esse sofrimento? Será que o povo não vai reagir? Vamos ver, aguardemos cenas do próximo capítulo. Por enquanto é só bate-boca, resposta daqui,
e decisão por parte dos Estados Unidos, né? E a partir do dia 1º de agosto, né, que nós vamos ver realmente o que é que vai começar a acontecer, se esse governo vai continuar dobrando a aposta ou não, se o STF vai continuar dobrando a aposta ou não e quais serão as medidas que virão dos Estados Unidos para cá, né? E a gente sabe que o Brasil não tem força para encarar. Vai viver de bravatas aí, como o presidente Lula está fazendo, mas não tem força para encarar. Não tem nenhuma possibilidade de encarar. E o líder do PT também, né, além de pedir a prisão do Jair Bolsonaro, ele quer a prisão de Eduardo Bolsonaro por sabotagem, né? O Lindbergh atribui a Eduardo a articulação da sanção comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. O deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, protocolou hoje uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, pedindo a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A coisa vai ser assim daqui para frente, né? Eles tentando pôr a culpa no pessoal de Bolsonaro, né? Dos seus seguidores, dos seus familiares, e querendo se defender, né? Para dizer que tentando ganhar o apoio popular, dizendo que estão atacando a soberania do Brasil. Mas ninguém mais cai nessa conversa, ninguém mais cai nessa conversinha. Nós todos estamos vendo que, infelizmente, o governo quer entregar o Brasil para a China, e nós estamos caminhando para o comunismo. E não há interesse por parte dos países mais fortes aqui do continente americano, no caso hoje os Estados Unidos e a Argentina, em entregar uma grande potência do continente para o comunismo. Não há. E o povo brasileiro também não é unânime. Se tivesse o povo com o Lula, no mínimo, se ele tivesse ganhado de forma legal e honesta, estaria dividido. Então não é uma decisão unânime do país. Então não pode ser simplesmente assim, vou me aproximar da China e acabou e o povo que se lasque. Negativo, não pode ser assim. Então vamos esperar sim. E é claro que é um remédio amargo, mas a outra metade que não votou no Lula não quer, né? Não quer o comunismo no Brasil, e apesar de saber que vai sofrer, claro, espera mais sanções por parte dos Estados Unidos diante desse governo, para justamente o país escapar desse governo aí que, pelo amor de Deus, né, tem arrebentado com o país. E ainda quer colocar a culpa nos outros. Nada do que acontece é culpa deles, é sempre dos outros, né? Isso porque eles estiveram aí 16 anos no poder, mais esses 2 anos, quase 3 anos de mandato aí do Lula, né? Que vem fazendo um estrago, mais um estrago no nosso país, né? Infelizmente, né? E falando aqui pelo Mato Grosso do Sul, né? Falando das situações dessa semana, nós abordamos aí a relação dos prefeitos, né? Do número de prefeitos por partido, e o PSDB manteve, né, a cassação de mandatos com eleições suplementares e a troca de partidos chefes do Poder Executivo reeleito mudaram um pouquinho o quadro de prefeitos por partido em Mato Grosso do Sul. Mas o PSDB continua liderando com 44 prefeitos, né? Perdeu um, mas ganhou uma eleição do qual ele havia perdido. E ainda corre risco em 2 municípios, né, de cassação. Então, são 2 recursos que estão encaminhados aí ao TRE. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. O PSDB pode perder 2, mas se perder esses 2, vai continuar na liderança. Então hoje o PSDB tem 44 prefeitos, o PP tem 17, o MDB tem 8, o PL tem 5, o PSDB tem 4 e o PSB tem 1 eleito, né, no ano passado. Vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte está sempre trabalhando ao lado do grande e pequeno produtor. É uma empresa com profissionais experientes, dedicados e que tem uma vasta experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão e trabalha sempre estreitamente com os grandes e pequenos produtores rurais de Ponta Porã e região, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar grandes resultados juntos. A equipe Solo Forte está constantemente no campo, sempre presente no campo,
o que garante um acompanhamento de perto, próximo e personalizado de cada lavoura. E os profissionais da Solo Forte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando riscos e o que faz com que protege, né, os investimentos dos clientes da Solo Forte. É protegido, né, os investimentos da Solo Forte, dos clientes da Solo Forte, esse tipo de prática, né, que é implementada pela Solo Forte. E a Solo Forte também utiliza tecnologias, são tecnologias avançadas usadas pela Solo Forte e práticas inovadoras para que aumente, né, a produtividade das lavouras e garanta assim colheitas abundantes e de alta qualidade. A Solo Forte trabalhando com o grande e pequeno produtor rural aqui em Ponta Porã e região. Vamos falar de esporte? Vamos falar de esporte, mas antes de falar de esporte, nós falamos da Solo Forte, temos ainda os nossos anunciantes aqui. A Futura Soluções Agrícolas está sempre trabalhando ao lado do homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, e é o distribuidor oficial da Eurofit para o Mato Grosso do Sul. A Eurofit é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel e está presente em mais de 12 países. E aqui no Mato Grosso do Sul, o distribuidor oficial da Eurofit é a Futura Soluções Agrícolas. E você que não conhece ainda a Futura Soluções Agrícolas, eu acho quase impossível não conhecer a Futura Soluções Agrícolas, que leva soluções ao homem do campo, né? Mas, se você não conhece ainda, a Futura Soluções trabalha com máquinas e implementos agrícolas. Você que mora na área rural e quer mudar para a cidade, a Futura Soluções Agrícolas também trabalha com venda de imóveis urbanos e rurais. Então é só procurar a Futura que você vai conseguir um imóvel na cidade. E você quer fazer o caminho inverso, mora na cidade e quer ir para o campo, é só procurar a Futura Soluções que você vai encontrar um lugar muito bom para você na área rural aqui do nosso município. E a Futura Soluções Agrícolas fica ali na rua Lino do Amaral Cardinal, praticamente ao lado ali, né, da BR-463. Grande abraço à equipe da Futura Soluções Agrícolas, trabalhando sempre lado a lado com o homem do campo aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Quem está conosco também é a Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlinhos Dalzac, fica localizado ali na rua Baltazar Saldanha, quase na frente da GESUL, quase na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Lá você pode tomar aquela cervejinha gelada, saborosa, né? Num ambiente familiar, num bom ambiente ali na Conveniência Baturité. Você pode também tomar um destilado, tomar um vinho, tomar um whisky, uma vodka, tomar aquela cachaçinha de Minas, dose única, né? E que está fazendo muito sucesso lá, segundo o Carlinhos Dalzac. Tem bastante saída, né? Quem é que não gosta? O pessoal que gosta de uma pinguinha, né? Gosta de uma cachaçinha, a cachaça de Minas é a melhor, a cachaça de alambique, né? Que vem direto de Minas. E para criançada, né? Tem doces, bolos, tem salgados, enfim, né? Tem variedades ali para eles. E você que não é chegado na bebida alcoólica, pode tomar sucos e refrigerantes das mais variadas marcas que tem lá na Conveniência Baturité. E para aquelas pessoas que querem evitar as filas do supermercado, pode comparecer lá na Conveniência Baturité, porque é bastante surtida e com certeza você vai achar lá na Baturité, na Conveniência Baturité, o que você precisa. Vamos agora com as informações esportivas, né? Vamos falar do campeonato da Copa Mundial de Clubes, né? Primeiro eu preciso achar aqui a tabela dos campeonatos locais aqui, que a nossa colega Kelsey, a Kelsey Lane, né? Que é uma das que trabalha na organização ali da Copa, dos campeonatos que estão sendo realizados aqui em Ponta Porã, né? Ela nos manda sempre, né? Para a gente conferir no final aqui os resultados, a rodada do fim de semana, né? Falar de Copa do Mundo, final da Copa do Mundo de Clubes acontece no domingo às 15 horas, né? 15 horas, horário do Mato Grosso do Sul, nós teremos aí a final, né? Do Mundial de Clubes. E a final será entre o Chelsea, da Inglaterra, e o Paris Saint-Germain,
né, que aplicou uma goleada de 4-0, facinho no Real Madrid. E o Chelsea ganhou do Fluminense, do brasileiro Fluminense também, não teve muita dificuldade não, ganhou por 2-0, final no domingo então. E o Campeonato Brasileiro vai ser retomado justamente neste final de semana, né, com Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 15h30, no Beira-Rio, no mesmo horário, tem Internacional e Vitória, às 17h30, no Mané Garrincha, no Distrito Federal, tem Vasco da Gama e Botafogo. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Bahia e Atlético Mineiro às 20 horas. No domingo, às 18 horas, tem Corinthians e Red Bull Bragantino. Às 19h30, tem Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. No Castelão, também, às 19h30, tem Fortaleza e Ceará, clássico lá no Ceará. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na segunda-feira, 19 horas, tem Juventude e Sport. Santos e Palmeiras, que jogariam na Vila Belmiro, e Mirassol e Fluminense, que jogariam no Maião, no Municipal de Mirassol, estão com os jogos adiados, né, porque os clubes Palmeiras e Fluminense estavam, né, no Mundial, e o jogo vai ser definido numa data posterior aí pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E aqui por Ponta Porã nós teremos confrontos pela 17ª Copa Master de Futebol Suíço dos 40, a Copa dos 40, né? Os jogos às 14h45, lá na Copa Fronteira nós teremos o primeiro jogo entre Aliança Aeroporto e Planalto Master. Na sequência, o Sporting La Luz enfrentam Amigos da Fronteira. No campo do Tereré, a Moca Seniors vai enfrentar o Tereré Esporte Clube. E no segundo jogo, o IP Esporte Clube Master vai jogar contra o Sport Cometa. No campo dos veteranos, nós teremos às 14h45 o Arsenal enfrentando veteranos e o Sport TBT joga contra o Boca Master. Lá no Itamaraty, né, no distrito de Nova Itamaraty, nós teremos a segunda rodada da 8ª Copa Integração dos Assentamentos de Futebol Suíço. E na sede, no campo 1 da sede, nós teremos o Força Jovem, aliás, deixa eu ver aqui o próximo. No campo 1, né, na sede, no campo 1, nós teremos os seguintes confrontos. Começando às 8h45, Juventude Futebol Clube contra Joaquim das Neves. Depois o Boa Esperança joga contra o RP Sementes. O terceiro jogo e o último no campo 1 da sede, nós teremos a FAF jogando contra a Sociedade Esportiva Metal Soldas. Já no campo 2 da sede, o Vale Verde vai jogar contra o Força Jovem. O Amigos FC enfrenta o Unidos. E no último jogo, lá no campo 2 da sede, o Nova União FC vai jogar contra o Nova Era. Vai folgar nessa rodada o Itamaratiense Futebol Clube. Então tem rodada lá no Nova Itamaraty e também rodada no final de semana em Ponta Porã. Lá no campo do Tereré, no campo da Copa Fronteira e lá no campo dos veteranos. São essas as informações por hoje. Se houver alguma informação urgente, né, é capaz de ter, porque nós temos muitas coisas, medidas sendo tomadas, clima tenso entre políticos de esquerda e de direita, o povo já não aguentando mais essa situação, decisões por parte do Brasil, decisões por parte dos Estados Unidos. Se tivermos algumas informações, nós estaremos trazendo para você aqui de forma urgente, né? E se não tiver nada demais, né, nós voltaremos na segunda-feira com mais informações aqui, beleza? Tenham um excelente final de semana, curtam o final de semana, né? E nós voltaremos a qualquer hora ou então na segunda-feira com mais informações para vocês aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Até segunda-feira, grande abraço, fiquem com Deus.